Olá, minha amiga, olá, meu amigo, novamente eu aqui, o professor Fernando Capês, do curso preparatório para as carreiras jurídicas Ícones do Direito. Estamos estudando aquela primeira parte da parte geral do Código Penal, que diz respeito à teoria geral da norma, que cada vez mais está caindo. Por quê? Depois de tanto concurso, tanta pergunta, você começa a mudar o enfoque. Vai, teoria do crime, esgota a teoria do crime. Sobra isso aqui, depois esgota. Então, está na fase de cair esse tipo de questão. Por isso, nós nos detivemos especialmente nessa iniciação ao direito penal, ao estudo do conceito de direito penal, os aspectos formal, material e sociológico do conceito. Depois nós analisamos numa outra aula a missão do direito penal, e essa missão, de acordo com as teorias absoluta, relativa e mista, e mais modernamente, as teorias funcionalistas, a moderada ou teleológica do Roxin, a radical sistema do Jacobs. Partimos em seguida para as categorias do direito penal, numa terceira aula. Nessas categorias vimos ali o confronto do direito penal garantista com o direito penal de emergência, simbólico, promocional. E vimos ainda o chamado direito de tutela embrionária das relações sociais e o direito de tutela embrionária das relações sociais e o direito do professor Winfried Hassmann, que objetiva a punição do direito penal só para lesões individuais, deixando o direito que não é nem penal nem administrativo, um direito sancionador para solução de danos difusos. Tudo isso já foi visto. Você tem que rever, certo? Você já recebeu o seu material. As aulas, para a gente obter o maior tipo de otimização do tempo e não te cansar, a gente vai falando, já está escrito aqui e eventualmente eu vou colocando na tela o que está escrito, para evitar aquele negócio de escrever e voltar, só quando for estritamente necessário. Tá legal? Depois de ver o conceito, a missão, conceito, missão e categorias, vamos agora estudar as fontes do direito penal. Vamos lá? Começando, vem comigo. Fontes do direito penal. Comigo, nesta câmera aqui. Isto. Bom, as fontes, o que é fonte? Fonte. Eu estou vendo lá uma fonte de água jorrando. Lá no Belágio de Las Vegas, as fontes dançantes. Estou vendo lá? Fonte. É o local da onde aquela água provém. Qual é a fonte do direito penal? É o local de onde o direito penal provém. As fontes podem ser subdivididas em fontes materiais ou de produção. Então você vai colocar fonte material ou de produção e fonte formal de cognição ou conhecimento. Como eu sei que você gosta mesmo de fixar, ouvir e ver, então nós vamos assim. Fonte é o local de onde provém o direito penal. Espécies de fonte. Primeira espécie, a fonte material ou de produção. Vamos começar com essa primeira espécie. Fonte material ou de produção. O que é a fonte material ou de produção? Fonte material ou de produção diz respeito ao órgão incumbido da elaboração do direito penal. Qual é o órgão incumbido de elaborar o direito penal? Qual é a fonte material ou de produção do direito penal? Quem cria o direito penal? Nós já vimos isso. Quem produz o direito penal? Quem é o responsável pelo direito penal subjetivo positivo? Qual o órgão encarregado da criação do direito penal? Qual a fonte material? A fonte de produção do direito penal? Só pode ser nas sociedades civilizadas, só pode ser o Estado.
E nas civilizações democráticas, o Estado, por meio de seu poder legislativo. No Brasil, como nós temos uma falsa federação, ou seja, uma federação divide as competências constitucionais entre os diversos Estados-membros e o Distrito Federal, mas concentra a maior parte dessas atribuições com a União. Então é uma federação centralizadora. Ela, em tese, teoricamente, reparte constitucionalmente as competências. Mas na prática, ela é centralizadora, porque ela concentra a maior parte dessas competências com a União. Então, numa federação centralizadora como a nossa, cabe ao Estado, por meio do seu poder legislativo da União, que é o Congresso Nacional, criar as normas de direito penal. Portanto, a fonte material ou de produção do direito penal é o Estado. Mais especificamente, a União. Mais especificamente, o Poder Legislativo da União. Mais especificamente, o Congresso Nacional. Portanto, cabe ao Congresso Nacional a criação do direito penal. Artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Portanto, cabe à União ser a fonte material ou de produção do direito penal. Legal. Mas a Constituição prevê o seguinte, parágrafo único desse artigo 22. Lei complementar federal, nunca caiu isso que eu me lembro. Lei complementar federal, portanto, uma lei complementar feita pelo Congresso Nacional, feita pela União, poderá autorizar os Estados-membros e o Distrito Federal a legislar sobre direito penal. Então a fonte material de produção é a União, mas a União pode, por meio de uma lei complementar federal, autorizar os Estados-membros do Distrito Federal a legislar sobre direito penal. Desde que sobre questões específicas e peculiares à região. Ou seja, a lei complementar federal não pode autorizar os estados e Distrito Federal a legislar sobre regras gerais do direito penal. Só pode autorizar a legislar sobre questões específicas. Por exemplo, o estado da Amazônia a criar uma proteção penal especial à Vitória Régia. Ao estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, criar uma tutela penal específica, mais detalhada, para crimes ambientais contra o Pantanal. Desde que seja legislar sobre questões específicas relacionadas às peculiaridades locais e jamais sobre regras gerais, a lei complementar federal poderá autorizar os estados a legislar sobre isso. Então, põe na tela, rapidamente, para fixar, primeira espécie. Fonte material ou de produção. Refere-se ao órgão incumbido da elaboração. É o Estado, por meio de sua função legislativa, representado pelo Congresso Nacional, já que compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Pode sair. Vamos agora à segunda espécie. A primeira, fonte material de produção. Segunda espécie, fonte formal, de cognição ou de conhecimento.
A fonte formal de cognição ou conhecimento diz respeito ao modo pelo qual o direito penal se apresenta. Como é que o direito penal se apresenta? Em geral, por meio da lei. Portanto, as fontes formais de cognição ou de conhecimento, em regra, são a lei, mas nem sempre. Preste atenção. As fontes formais de cognição ou de conhecimento subdividem-se em fontes formais imediatas e fontes formais mediatas. Imediatas, mediatas. As fontes formais imediatas são, ou melhor, vamos pôr no singular, a fonte formal imediata é a lei. O direito penal se apresenta direta e imediatamente por meio de uma lei. E as fontes formais mediatas, aquelas que indiretamente acabam levando ao direito penal, são os costumes e os princípios gerais do direito. Vamos então colocar na tela? Vamos lá, põe na tela para mim. Vou subir um pouquinho, pronto. Letra B, segunda espécie. Fonte formal de cognição ou de conhecimento é o modo pelo qual o direito penal se apresenta. Subdivide-se em fonte formal imediata, que é a lei, e fonte formal mediata, que são os costumes e os princípios gerais do direito. Vem comigo. Vamos nos concentrar agora no estudo das fontes formais. Começando, sempre comigo, pelas fontes formais imediatas, ou melhor, no singular, pela fonte formal imediata, que é a lei. Fonte formal imediata, lei. Muito bem. A lei penal, fonte formal imediata, muda um pouquinho para não cansar os meninos. A fonte formal imediata, que é a lei penal, subdivide-se em duas partes, ou melhor, é composta de duas partes. A lei penal é composta de duas partes. O preceito primário, que é a descrição da conduta, e o preceito secundário, que é a cominação da pena. Então, fonte formal imediata, lei, composta de um preceito primário, descrição da conduta, e preceito secundário, cominação da pena. Muito bem. Atentem para o seguinte. A lei penal, no seu preceito primário, descreve a conduta. Ela é, portanto, descritiva. Nós vamos ver nas próximas aulas o princípio da legalidade, que diz: não há crime sem lei que o defina. A função da lei não é proibir o crime, é definir o crime, descrevê-lo detalhadamente. Cabe à lei penal, composta do preceito primário e do preceito secundário, em seu preceito primário, descrever o crime com todos os seus elementos, em todos os seus pormenores. É isso que garante o cidadão contra o arbítrio do Estado. Somente será considerado autor de um crime o agente que realizar exatamente a conduta definida na lei como crime. Portanto, tem que ser descritivo. Aí vem, vocês vão receber o material, o penalista alemão no século XIX, Karl Binding, com a sua teoria das normas. O que o Karl Binding dizia? Binding. Posso escrever aqui, não tem problema também. Karl Binding.
Foco para eles, bem preciso. Está meio apagadinho a luz. Põe lá, Carl Binding, para eles lerem. Apareceu para eles? Está aparecendo legível? Carl Binding. O que o Carl Binding fez? Comigo aqui. O Carl Binding, na sua teoria das normas, diz, bom, o que é norma? Norma é o mandamento de um comportamento normal. Por isso que vem norma. Norma, mandamento de conduta normal. Aliás, um grande estudo do saudoso professor Goffredo Teles Jr. Norma é todo mandamento de um comportamento normal. Certo? Bom, quais são os comportamentos normais? Bom, comportamento normal é não matar, não estuprar, não sequestrar, não furtar, não falsificar. Estes são os comportamentos normais. Então, as normas, os mandamentos de comportamento normal são proibitivas. Quando digo não matar, esta é uma norma. Não furtar, esta é uma norma, é um mandamento de conduta normal. A lei penal, ao contrário da norma, é descritiva. A lei penal, tendo a norma como fundamento, ou seja, o legislador fala, bom, o mandamento normal é não matar. Então eu vou fazer uma lei definindo matar alguém como crime. A norma proíbe. A norma diz não matar. Esse é o mandamento de conduta normal. Mas a lei descreve. A lei é descritiva, ela diz matar alguém. E associa a essa descrição no preceito primário uma pena no preceito secundário. Então o Binding dizia, todo aquele que pratica um crime contraria a norma. Ele matou. E a norma, o mandamento normal, dizia não matar. Mas embora ele tenha contrariado a norma, ele agiu exatamente conforme a lei, porque ele realizou a conduta descrita como crime na lei. Pratica crime aquele que faz exatamente o que a lei descreve como crime e contraria a norma penal, o mandamento de conduta normal. Novamente, põe na tela, Carl Binding. Voltando. Então, a lei penal é descritiva. No seu preceito primário, descreve o crime. No seu preceito secundário, comina uma pena. Muito bem. As normas, a lei penal e a lei penal, a fonte formal imediata, a lei penal, subdivide-se em. É que aqui eu tenho que fazer um parênteses. A doutrina faz a distinção entre lei e norma, mas depois emprega a expressão norma como se fosse lei. Então a gente fez a distinção, norma é uma coisa, é o mandamento de conduta normal, e a lei é outra, é a descrição da conduta considerada criminosa. Certo? Mas nós vamos aqui, seguindo a doutrina, para não dar uma de diferente, usar a expressão norma como se usa como se fosse lei. Então, como é que se classificam as fontes formais imediatas? Muito bem. As fontes formais imediatas, que é a lei, podem ser incriminadora, quando descreve um crime. Não incriminadora permissiva, quando permite a prática de um crime. Legítima defesa, estado de necessidade, ela permite a prática da conduta definida em lei como crime, mas retira a sua ilicitude e, portanto, impede que se torne um crime. E terceiro, não incriminadora causal, final ou explicativa. Ela nem descreve um crime e nem permite a prática de uma conduta descrita como crime. Ela estabelece regras gerais de aplicação. Então, nós temos fonte formal imediata, é a lei. Compõe-se de duas partes, dois componentes. Preceito primário, descreve a conduta, a lei penal é descritiva. Preceito secundário, comina a pena. As fontes formais imediatas podem ser incriminadoras quando descrevem crime. Não incriminadoras permissivas, quando permitem a prática de uma conduta definida em lei como crime.
É permitido matar em legítima defesa. É permitido furtar em estado de necessidade. É permitido constranger a liberdade de alguém no estrito cumprimento do dever legal. É permitido ofender a integridade corporal no exercício regular de um direito, lutando boxe. Então, essas são fontes formais, imediatas, permissivas. E terceiro, finais, causais ou explicativas. Nem definem crime, nem estabelecem hipóteses em que a conduta definida como crime pode ser praticada. Definem regras gerais de aplicação das normas penais. Muito bem. Vamos colocar na tela para ler? Vamos estudar? Vamos lá. Fonte formal imediata. Vou botar mais para cima. Pronto. Um pouquinho mais. Fonte formal imediata é a lei. Compõe-se de um preceito primário, descrição da conduta, e de um preceito secundário, combinação das penas e medidas de segurança. É descritiva, não proibitiva. A norma, mandamento de conduta normal, proíbe não matar, não furtar. A lei descreve matar alguém, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Classificação das fontes formais imediatas. Incriminadoras, quando descrevem crime. Não incriminadoras, são as causais, finais ou explicativas. Estabelecem regras para a aplicação da lei penal. E, pode botar, não incriminadoras permissivas. Estabelecem hipóteses em que a conduta definida como crime pode ser praticada. Muito bem. Características da lei penal. Bom, em primeiro lugar, são as seguintes características da lei penal. Exclusividade. Só a lei penal pode descrever crimes e cominar penas. Segundo, anterioridade. Esta lei penal deve ser anterior à prática do fato. Terceiro, imperatividade. Esta lei penal deve se impor coercitivamente. Por favor, você me obedece? Ela tem que ter imperatividade. Terceiro, generalidade. É dirigida a todos indistintamente. Quarto, generalidade, dirigida a todos indistintamente. E quinto, impessoalidade. Não pode ser feita para uma pessoa. Então vamos lá? Características da lei penal. Isso cai em teste, para você escolher a alternativa correta. Ele sempre mistura uma que não cabe. Exclusividade. Só ela pode definir crimes e cominar penas. Anterioridade. Tem que ser anterior ao fato. Generalidade. Se dirige a todos indistintamente. Impessoalidade. Não se dirige a ninguém especificamente. E imperatividade. Se impõe a todos coercitivamente. São estas 5 características. Vamos vê-las? Põe na tela, rapidamente. Características das leis penais. Exclusividade, anterioridade, imperatividade, generalidade e impessoalidade. Muito bem. Volta comigo. Centraliza aqui comigo. Bom, nós vimos que as fontes formais se subdividem em... Nós vimos que as fontes do direito penal se subdividem em fonte material ou de produção e fonte formal ou de cognição. Vimos que as fontes formais podem ser imediatas, a lei, ou mediatas, os costumes e os princípios gerais do direito. A lei é composta de 2 partes, preceito primário, que descreve a conduta, e preceito secundário, que comina as penas. E a lei penal é composta das seguintes características: exclusividade, anterioridade, imperatividade, generalidade e impessoalidade. Estas 5 características, guarda elas, porque se cair no teste, você vai saber que lá elas se encontram. Exclusividade, anterioridade, imperatividade, generalidade, impessoalidade. Vai saber que a lei é descritiva, enquanto a norma é proibitiva. Bom, agora, embora eu tenha dito que a lei é composta de preceito primário e secundário, e que no preceito primário encontra-se a descrição da conduta,
eu quero falar para vocês de hipóteses em que a conduta não está descrita somente no preceito primário. Vem comigo. Eu tenho aqui uma lei penal. Aqui se encontra o preceito primário. O que tem no preceito primário? A descrição da conduta. E tenho também o preceito secundário. Que é a sanção penal. Essa é a lei penal, fonte formal imediata, correto? Muito bem. Há casos de leis penais em que o preceito primário, quer dizer, a descrição da conduta, é incompleto. Ou seja, na lei penal, o preceito primário não descreve totalmente a conduta. Ele descreve só uma parte da conduta. Porque esse preceito primário necessita ser complementado por outra norma. Então eu tenho leis, fontes formais imediatas, leis penais incriminadoras, leis penais que descrevem condutas como crimes, cujo preceito primário é incompleto e necessita de complementação por outra norma. Como é que se chamam as leis penais cujo preceito primário é incompleto? Como é que se chamam as leis penais cujo preceito primário descreve apenas uma parte da conduta, necessitando esta descrição de complementação por outra norma? A doutrina chama leis penais incriminadoras, cujo preceito primário é incompleto, leis penais incriminadoras, cuja descrição da conduta necessita ser complementado por outra norma, chama estas leis penais de normas penais em branco, cegas ou abertas. Normas penais em branco, cegas ou abertas. Muito bem. As normas penais em branco, cegas ou abertas, pode cair com qualquer nome, norma penal cega, norma penal aberta, norma penal em branco. Normal é que caia a norma penal em branco. Subdividem-se em normas penais em branco em sentido lato ou homogêneas. As normas penais em branco em sentido lato ou homogêneas são aquelas em que o preceito primário, a descrição da infração penal contida na lei, é complementada por outra lei. Lei completando lei. Norma penal em branco em sentido lato
ou homogênea. A descrição da conduta feita na lei penal é completada por outra lei. Vamos dar um exemplo? Artigo 237 do Código Penal. 237 do Código Penal. Contrair matrimônio com violação aos impedimentos que lhe causem nulidade absoluta. O sujeito casou. Como é que eu vou saber se ele casou violando um impedimento que causa nulidade absoluta ou não? A descrição desta conduta necessita de uma complementação. Qual é essa complementação? O rol dos impedimentos que causem nulidade absoluta. E onde se encontra o rol dos impedimentos que causam nulidade absoluta? No Código Civil, que é outra lei. O artigo 1521, incisos 1 a 7 do Código Civil Brasileiro. Portanto, o artigo 237 do Código Penal é uma norma penal em branco, cega ou aberta, porque necessita ser complementada por outra lei. No caso, o artigo 1521, inciso 1 a 7 do Código Civil. Essas são as normas penais em branco, homogêneas ou em sentido lato. Ainda as normas penais em branco, heterogêneas ou em sentido estrito. As normas penais em branco heterogêneas ou em sentido estrito são aquelas em que a lei, a descrição da conduta na lei, é complementada não por outra lei, mas é complementada por um ato infralegal. A lei, a descrição da conduta, é completada por uma portaria, por um regulamento. Vou dar dois exemplos. Primeiro, o mais conhecido, tráfico de drogas. Artigo 33. 33 da Lei 11.343 de 2006. A Lei Antitóxicos. O tráfico de drogas, diz, é crime, resumindo, vai. Traficar droga. Mas como é que eu vou saber se é droga ou não é o que ele está traficando? Para saber se é droga ou não, eu tenho que consultar um ato infralegal, uma portaria. É a portaria 344 de 1998 do Serviço de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Essa portaria que elenca no anexo 1 as substâncias consideradas entorpecentes, as drogas. Então eu tenho a lei, artigo 33 da Lei de Tóxicos, complementada por uma portaria, a portaria 344/98 do Serviço de Vigilância Sanitária, que define quais são as drogas. Outro exemplo, Lei de Economia Popular, a Lei 1521 de 1951. Tem lá um crime. Artigo 2º, inciso 6º. Vender acima das tabelas oficiais. Isso quando existe regime de tabelamento. Vender acima das tabelas oficiais. Mas como é que eu vou saber se o sujeito vendeu acima da tabela se eu não conhecer qual é o preço que está na tabela? Então, o crime definido na lei é completado por uma norma infralegal, que é a portaria baixada ali pelo, na época era a extinta SUNAB, né? Superintendência do Abastecimento. Então, hoje o órgão do Ministério da Fazenda, como não tem regime de tabelamento, essa lei está sem aplicação. Mas é uma lei completada por uma portaria. No caso das normas penais em branco heterogêneas ou sentido lato, se discutiu se elas violariam a Constituição. Afinal de contas, não é só a lei que está definindo o crime, é a lei complementada por um regulamento, por uma portaria, por um ato infralegal. Isso não violaria o princípio da legalidade? Diz que só a lei pode definir um crime? Se entende que não.
se entende que, como a estrutura básica e fundamental da infração está definida em lei, esse complemento por uma portaria não alteraria e não violaria o princípio da legalidade. É mais ou menos como se a lei tivesse uma expressão genérica que você vai definir pela interpretação ou por uma construção jurisprudencial. Então, como a estrutura básica está definida em lei, as normas penais em branco, heterogêneas no sentido estrito, não violariam o princípio da legalidade. Não há crime sem lei que o defina, ainda que a lei só esteja definindo de forma incompleta. Está claro? Normas penais em branco homogêneas ou em sentido lato, normas penais em branco heterogêneas ou em sentido estrito. Tem ainda, a gente nunca sabe a maldade do examinador, uma classificação que quase ninguém fala. Tem no meu livro de Direito Penal. Norma penal em branco às avessas. O que é a norma penal em branco às avessas? Mirpuide fala sobre elas. Norma penal em branco às avessas é aquela em que a descrição da conduta é completa. O preceito primário está completo. O que é incompleto é o preceito secundário. A pena seria fixada por uma norma complementar. Ô, louco. Bom, aqui com certeza. Se o complemento for uma lei, tudo bem. O preceito primário é completado por uma outra lei. Então a pena só pode ser prevista por lei. Se for completado por uma norma infralegal, claramente a norma penal em branco às avessas, será inconstitucional. Por quê? A pena não pode ser definida por uma portaria, por um decreto, por um regulamento. Só poderia ser completada por outra lei. Tá legal? Essas são as normas penais em branco. Agora, faltou a gente falar, não sei se você está ligado, vamos vir para cá. Nós estamos falando das fontes do direito penal. As fontes do direito penal subdividem em fontes materiais ou de produção, que é a União, através do Congresso Nacional, ela que cria a lei penal. E as fontes formais de cognição ou de conhecimento, que se subdividem em fontes formais imediatas, que é a lei, e as mediatas, que são os costumes e os princípios gerais do direito. Nós falamos até agora das fontes formais imediatas. Vamos falar das mediatas? Costume e princípios gerais do direito. Costume. O que é o costume? Costume é a reiteração, essa expressão é importante, reiteração uniforme, do mesmo jeitinho, e constante de um comportamento pela convicção de sua obrigatoriedade. É a reiteração uniforme e constante de um comportamento pela convicção de sua obrigatoriedade. Então, o costume, ele tem dois elementos, um elemento objetivo e um elemento subjetivo. Qual é o elemento objetivo do costume? A uniformidade, do mesmo jeitinho, e a constância, sempre repetindo, do comportamento. Constância e uniformidade. Reiteração e uniformidade. E qual é o elemento subjetivo do costume? A convicção de sua obrigatoriedade. As pessoas assim o fazem por acreditarem que aquilo seja obrigatório, que aquilo tem que ser feito, que aquilo é correto. Então, a convicção de sua obrigatoriedade. Uniformidade e constância e convicção de sua obrigatoriedade. Elemento objetivo, uniformidade e constância. Subjetivo, convicção da obrigatoriedade. Então, isso é o costume. Reiteração uniforme e constante de um mesmo comportamento pela convicção de sua obrigatoriedade. Você vai receber o material escritinho, tá? Bom, vem comigo. Qual a diferença entre o costume e o hábito? O hábito só tem o elemento objetivo. O hábito só tem a reiteração uniforme e constante do comportamento. Mas não existe a convicção da obrigatoriedade. Aquele é feito mecanicamente. Já se tornou um hábito. Então, o hábito não tem o elemento subjetivo.
só tem o elemento objetivo. Bem, existem 3 espécies de costumes. O costume contra legem. O que é o costume contra legem? Quando a norma penal cai em desuso. Ninguém mais obedece. É lei penal que não pegou. Aquilo é feito de qualquer jeito. Ninguém presta a menor atenção. Não tem eficácia. O costume contra legem não revoga lei. Porque uma lei só pode ser revogada por outra lei. A segunda espécie de costume é o costume secundum legem. Aquele costume cria uma prática uniforme e constante de aplicar a lei daquele modo. Quando a lei é aplicada de um determinado modo, ela não é descumprida, ela é aplicada, mas aplicada de uma determinada maneira permanentemente. E o costume praeter legem, contra legem, secundo legem e praeter legem. Como é que se escreve? Não se preocupe, você vai receber o material. Praeter legem é o costume que supre lacunas do ordenamento jurídico. É o costume empregado para suprir eventuais lacunas do ordenamento. Então, a lei possui claros, o ordenamento não, porque essas lacunas são preenchidas também pelo costume. Bom, então, o costume é uma das fontes formais mediatas. E a outra fonte? Os princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito são aqueles princípios maiores não escritos que informam o direito e orientam a sua aplicação. Princípio da boa-fé, por exemplo, princípio da equidade, são princípios que levam à aplicação. Então, esses princípios acabam levando à criação do direito. Diz o artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, mas que se aplica a todo o ordenamento, que nas lacunas da lei, o juiz decidirá de acordo com os costumes e os princípios gerais do direito. Mas também de acordo com a analogia. E fechamos essa aula com o estudo da analogia. Analogia não é fonte de direito. As fontes são fonte formal imediata, a lei. Fonte formal mediata ou indireta, os costumes e os princípios gerais do direito. A analogia é um processo de autointegração do direito. O direito vai, ele próprio, se mexendo para preencher as suas lacunas. O que é analogia? Analogia é simples. Vou roubar 5 minutinhos da sua atenção, tá? Só mais 5 minutinhos da sua atenção. Eu tenho aqui uma lei. E aqui eu não tenho nada. Aqui eu tenho um fato. E aqui eu tenho um fato semelhante. O que é analogia? É isso aqui. Pode só... Põe a tela, não sou importante. Põe a tela. Importante dele lá. Isso é analogia. Já corta para mim na segunda câmera. Analogia é um processo de autointegração do direito. Não é fonte. Por meio desse processo de autointegração, você aplica para um fato que não é regulado por norma alguma, a norma reguladora do fato semelhante. Isso é analogia. Agora, é óbvio que não cabe analogia em norma incriminadora. A lei descreve como crime o furto, mas a lei não descreve como crime o furto de uso, pegar para usar. Eu não posso pegar a norma semelhante e aplicar o fato não regulado por lei, porque aí haveria crime sem lei que o definisse. Não cabe analogia para normas penais incriminadoras. Também
não se admite analogia para prejudicar o agente. Ora, se a lei não prevê nada que o prejudique, eu não posso buscar uma hipótese semelhante, pegar a sua lei e aplicar. Não cabe analogia em malam partem. Nem para incriminar, nem em norma incriminadora, nem em malam partem. Só cabe a analogia para ajudar, para beneficiar. A chamada analogia in bonam partem. Quer ver um exemplo? Ai, que pena que mudou a lei. O exemplo era tão facinho de entender, mas eu vou usar ele mesmo assim, já sabendo você que mudou a lei, tá? Depois eu te explico o que é. Aborto. A lei permite ao médico, com o consentimento da gestante, realizar o aborto, quando a gravidez resultou de estupro, que na época era somente a conjunção carnal, relações sexuais normais forçadas. Mas não falava nada da gravidez resultante do atentado violento ao pudor. Então, de maneira que se houvesse um coito vestibular, um coito anal, em que o espermatozoide fosse para o canal vaginal, e dali resultasse uma gravidez, a lei não contemplava, porque isso era definido como atentado violento ao pudor. A lei só permitia o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Artigo 128, inciso 2 do Código Penal. Não falava nada do aborto resultante do atentado violento ao pudor. Típico caso de analogia in bonam partem. Ora, se permite o abortamento quando a gravidez resulta de estupro, há uma hipótese semelhante. Gravidez resultante de uma violência sexual tão ou mais grave. Mas que a lei não permitia, por não contemplar. Aplico a analogia e digo que também não configura crime o aborto praticado pelo médico na gravidez resultante do atentado violento ao pudor. Foi uma autointegração em benefício, em bonam parte. Hoje acabou essa discussão, porque revogaram o artigo 214 do atentado violento ao pudor e definiram tudo como estupro. Qualquer tipo de violência contra o homem e a mulher passou a ser definida como estupro. Mas o exemplo permanece, pelo menos para você entender porque a analogia in bonam partem pode ser aplicada. Tá claro? Você receberá agora o material com relação ao significado de fontes do direito penal, as suas espécies, fonte material de produção e fonte formal de cognição, as subespécies de fonte formal de cognição, fonte formal imediata, que é a lei, fonte formal mediata, costumes e princípios gerais do direito. Vai receber também o texto sobre a analogia, o seu conceito, o fato de ela não ser fonte do direito penal, um processo de autointegração, e a analogia in malam partem, em norma incriminadora, in bonam partem. Com isso, nós encerramos essa aula fontes do direito penal. Mas na próxima aula, estudaremos a interpretação da lei penal, tema cada vez mais pedido em concursos. Atenção agora para as questões, para o material de estudo. Olhou, prestou atenção, entendeu? Agora é hora de fixar. Vamos juntos, até a aprovação.